Você provavelmente já ouviu falar de Belém do Pará. Onde nasceu o menino Jesus? 5. Mas talvez o que você não saiba é que foi ali que começou o maior avivamento que o Brasil já experimentou. Fica aqui para conhecer a história da Assembleia de Deus, a maior denominação protestante do nosso país, e eu vou te contar aquilo que quase ninguém te conta sobre ela. O século XX começou marcado por um clamor: Senhor, faz de novo aquilo que lemos no livro de Atos. Deus estava gerando sede por um avivamento entre cristãos no mundo inteiro. E foi nesse contexto que Deus começou a reacender a chama do Espírito Santo, início do século XX. Em 1906, lá nos Estados Unidos, o avivamento da Rua Azusa impactou o mundo todo. Ali, as pessoas de diferentes raças e classes começaram a viver dons espirituais, curas, profecias, oração em línguas e santidade radical. E foi nesse cenário pentecostal que dois suecos, chamados Daniel Berg e Gunnar Wiener, foram profundamente impactados. Esse é um dos aspectos da Rua Azusa também. O avivamento da Rua Azusa levou muita gente para missões. Esses dois oraram e buscaram ouvir a voz de Deus nesse contexto, e Deus deu uma direção um tanto quanto inusitada. Eles deveriam ir para um lugar chamado Belém do Pará. Eles não tinham recursos para isso, muito menos falavam português. Mas em 19 de novembro de 1910, eles chegaram ao porto de Belém com fé no coração e a certeza de que o Espírito Santo os havia enviado para cá. Eles começaram a frequentar uma igreja batista local, mas quando eles pregaram sobre o batismo no Espírito Santo, as portas dessa igreja se fecharam. Isso aconteceu com muitas pessoas que passaram pela Rua Azusa e saíram pregando a fé pentecostal, vamos dizer assim. Então eles reuniram algumas pessoas numa casa mais simples e ali eles começaram a orar, a buscar a Deus, a esperar o Senhor, e Deus começou a agir. E aí que em 18 de junho de 1911 foi fundada a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Mas aquilo não era só uma igreja, era um movimento de oração, de evangelismo, de poder. Pessoas sedentas começaram a se reunir, eram pobres, analfabetos, pessoas que eram esquecidas pela sociedade. Ali eles encontravam algo vivo, a presença do Espírito Santo. As reuniões eram marcadas por curas, conversões, línguas e profecias, bem a fé pentecostal. Mas nem tudo são flores nessa história. E você que me acompanha, é meu aluno, sabe, a gente sempre vai ver o lado bom e o lado ruim de todos os movimentos. Não existe um movimento perfeito. Existe um documento histórico que ele é crucial para a gente entender o início do pentecostalismo aqui no Brasil. É conhecido como a Carta de Raimundo. Ela foi escrita por Raimundo Nonato da Conceição, lá na cidade de Belém, poucos meses depois da chegada desses missionários suecos. Nessa carta, Raimundo fala que aquelas reuniões cheias do Espírito, elas estavam saindo meio do controle, com manifestações intensamente emocionais e comportamentos meio exagerados ali. E aí ele denuncia o comportamento dos missionários, acusando eles de promoverem doutrinas estranhas como falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, o que não era oficialmente aceito pela Igreja Batista. E aquilo tudo estava causando uma grande divisão na igreja local. Apesar de ter sido impactado pelo mover, esse Raimundo escreveu a carta em um tom de denúncia, pedindo esclarecimentos e até mesmo a intervenção da liderança da Igreja Batista americana aqui no Brasil. Muitos outros fiéis rejeitaram totalmente os pentecostais. E mesmo em meio à rejeição, Deus continuou concedendo graça, missionários começaram a sair de Belém para o resto do Brasil e assim, pouco a pouco, o fogo foi se espalhando. Hoje, as Assembleias de Deus têm mais de 22 milhões de membros no Brasil. Ela é uma das maiores expressões de pentecostalismo no mundo, não só no Brasil. Mas tudo começou com esses dois homens sem fama, sem estrutura, mas com a fé necessária para obedecer o Espírito Santo. Eles não construíram um império, eles simplesmente foram usados por Deus para iniciar essa fagulha aí do que seria esse grande movimento, esse avivamento no Brasil. E esse legado continua vivo até os dias de hoje, porque não foi forjado com mãos humanas, mas com fogo do céu. Existe uma expressão que a gente usa muito aqui no nosso contexto de igreja, que é não jogar fora o bebê com água suja. O que isso significa? Que os erros e exageros não anulam aquilo que é bom, aquilo que é de Deus e aquilo que é verdadeiro dentro de todo um contexto do movimento. Seja um movimento, seja uma pessoa, seja uma denominação. Então a história que Deus está escrevendo junto com a humanidade, ela tem erros, inevitavelmente. Você vai enxergar algumas coisas ali absurdas, erradas, exageros. Até mesmo e principalmente os homens de Deus na Bíblia. Você já leu a Bíblia? Você não vai ver ali só as coisas boas de Moisés, de Davi. Você vai ver ali os problemas deles também, os defeitos, as quedas. E isso significa que Deus age em parceria com homens falhos e pecadores. Se você estuda comigo ou já estudou comigo na Escola Convergência ou
de forma presencial, você sabe que eu sempre faço questão de mostrar essas duas partes de todos os movimentos, de todas as pessoas. Eu, particularmente, não sou pentecostal, não sigo a teologia pentecostal, especialmente no que diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Mas ainda assim, eu lembro que a primeira vez que eu li um livro de história da igreja, meu primeiro contato com a história da igreja foi lendo a história do avivamento de Azusa e das Assembleias de Deus. Eu lembro que naquela época eu vi tanta beleza naquilo que Deus fez através daqueles irmãos, que eu aprendi que o perfume de Cristo pode ter notas diferentes no seu corpo, mas ainda assim é o perfume de Cristo. Se você deseja conhecer mais sobre a história da igreja, o mover do Espírito Santo, as raízes da fé, eu quero te convidar a estudar conosco na nossa formação teológica Doutrina e Devoção. A gente tem a matéria de história da igreja durante todos os anos do curso e para saber mais é só clicar aqui na descrição. Vou deixar o link para você conhecer a nossa escola e o nosso curso. E se você quer conhecer mais sobre a história da igreja e outros temas teológicos da vida cristã, não deixa de seguir a gente aqui no YouTube e no Instagram. Até a próxima!